Boa noite, irmãos. Amém. Que a graça, a paz e a verdade do único Deus, Jesus Cristo, Senhor nosso, Amém. vos sejam multiplicados. Amém. É sempre bom estarmos reunidos em companheirismo cristão Amém. para contemplarmos a palavra de Deus e também adorarmos ao nome do Senhor. Por isso, devemos valorizar muito essa oportunidade que Deus nos dá, de sempre aos sábados nos reunirmos Amém. aqui em Rancharia, neste local, na casa do irmão Wagner, Amém. para estarmos a serviço do Senhor, do Espírito Santo, aonde Ele nos comunica a sua vontade e também nós temos a oportunidade de adorá-lo. Amém. E seguindo o nosso estudo de Hebreus, hoje começamos com o capítulo 4. Amém. Então, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, é a leitura que teremos. Nesta primeira parte do capítulo 4. Semana passada nós concluímos o capítulo 3 de Hebreus, onde o assunto nosso foi sobre a importância de estarmos identificados com Deus em tempo presente, ouvindo a sua voz. E agora seguimos com o capítulo 4, versículos do 1 ao 11, onde está escrito assim: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Amém. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ou seja, no repouso de Deus, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Amém. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Amém. O verdadeiro repouso para o povo de Deus. Esse é o título do nosso assunto, do nosso estudo hoje de Hebreus, capítulo 4, primeira parte. Oremos. Pai bendito, Deus eterno, confirme a Tua palavra em nossos corações, abrindo o nosso entendimento para compreendermos a Tua verdade. Nós sabemos que cada dia que passa, estamos mais próximos de deixar esta vestimenta terrena, temporária. E para nós isso é glorioso, Senhor. Sabermos que em breve teremos a experiência gloriosa de estarmos eternamente na Tua presença. Amém, Senhor. Breve teremos um corpo glorificado. E conheceremos a Ti, Senhor, como Tu és. Amém. Ó Santo Espírito, somos Teus
E tu tens a liberdade e a preeminência em nosso meio. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, por gentileza. O verdadeiro repouso para o povo de Deus. Esse é um importante assunto para todos nós. Amém. O verdadeiro repouso que resta para o povo de Deus, para aqueles que ainda não entrou a este repouso, desde que Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, é a vida eterna. Amém. O contínuo descanso de Deus. Amém. Logo, não é um sábado de 24 horas, um dia literal da semana. E sim, um dia espiritual permanente. Amém. Um sabá eterno. Um sabá eterno. Então, desde que o descanso de Deus é o que resta para o seu povo, Amém. ao analisarmos, percebemos que se passaram 6 milênios e Deus ainda segue em repouso de suas obras. Pois Ele criou os céus e a terra, como diz a Escritura, Amém. e viu que tudo era bom. No 6º dia Ele fez o homem à sua imagem, a imagem e semelhança de Deus. E no 7º dia Ele concluiu a sua obra e repousou de todas as suas obras. E Ele segue ainda neste eterno repouso. Por quê? Porque Deus, Ele não tem a preocupação de ser frustrado em nada que Ele realiza. Porque tudo que Ele faz, segundo as Escrituras, durará eternamente. Amém. Isso está escrito em Eclesiastes. Logo, podemos dizer, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, quer dizer, louvado seja o Senhor. Glória a ti. É Ele o autor da vida Amém, Senhor. Louvado e seja. de todo o dom perfeito. Amém. É Ele que nos comunica a sua verdade Glória a Deus. e abre o nosso entendimento. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, está escrito: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Amém. Nós também sabemos. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Amém. Amém. Então, sabemos que muitas pessoas na nova aliança, quando através de Jesus Cristo Deus nos trouxe boas novas de paz e falou desta promessa ao seu povo, de entrar agora no seu repouso, porque o sábado do Senhor que Ele estabeleceu por lei, no decálogo, aos filhos de Israel, é o repouso do povo, de seus trabalhos terrenos. Então, era um dia de santa convocação para entrar-se na presença de Deus e adorá-lo. Amém? E logo este sábado literal é uma figura do repouso de Deus, que é a vida eterna. O repouso de Deus é que Ele vive eternamente. É que Ele sabe
que todas as coisas contribuem para o seu bem. Deus tem essa consciência que todas as coisas que foram criadas para um propósito, para louvor da sua glória. Amém? Então, muitas pessoas têm colocado ao povo de Deus, na nova aliança, o zelo por observar um dia da semana como sendo um sinal de Deus. Mas sabemos que isto é somente uma analogia, porque o sinal de Deus é a vida eterna, é o repouso de Deus espiritual. Amém. A vida eterna, Amém. o Espírito Santo. Por esta razão que a Escritura diz em Efésios capítulo 4, versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Um eterno repouso, descanso, uma eterna consolação. Se o Espírito Santo é um selo, significa que uma obra foi consumada na vida do crente, aonde todos os seus pecados foram perdoados e lançados no mar do esquecimento. E a verdade disso é que durante todo o tempo que tal pessoa viver nessa terra, depois de ter aceitado a Jesus Cristo e se identificado com a sua morte, sepultura e ressurreição, ainda no céu há uma propiciação de sua parte, até que essa pessoa venha receber a vestimenta glorificada, o corpo glorificado, como o do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a palavra declara que os filhos de Deus, cujo Espírito Santo neles faz morada, estão preparados e foram preparados para receber esta vestimenta celestial, esse corpo glorificado. Está testificado nas Escrituras, em 2 aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 a seguir: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por quê? Porque entrou no repouso de Deus, no descanso de Deus. Entrou a vida eterna por meio da verdade da cruz, o Espírito Santo manifestado em tal crente. Logo, essa transformação é contínua, é de glória em glória. A luz divina gradativamente vai resplandecendo na vida do crente, até ser dia perfeito. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Diante disso, o sétimo dia literal da semana, na dimensão do tempo, é um repouso temporário e foi dado na antiga aliança para o povo de Israel. Mas o repouso de Deus é eterno, é permanente, porque é um repouso espiritual, onde todos aqueles que adentraram vivem um permanente descanso, uma paz imperecível, que mesmo em meio às tribulações, às adversidades, ele pode glorificar o nome do Senhor e seguir vivendo em novidade de vida. Esse repouso é tão glorioso que Satanás, o mal, não tem como lhe afetar,
em nenhuma área de sua vida, o mal não lhe afeta. Porque quando o mal vem, ele sofre o mal. Ele sofre o mal. Mas isso não altera a sua condição, o seu eu. Porque ele não vive, a sua alegria, a sua paz, não é circunstancial. Não está fundada em coisas materiais. Por isso nós percebemos nesta carta, direcionada aos Hebreus, no capítulo 4, esse sentimento sacerdotal do apóstolo. Quando ele começa dizendo: tememos que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso. Ele está falando com um povo que já guardava um dia de repouso, literal, o 7º dia, que é o 4º mandamento do Decálogo. Ele diz: tememos, pois que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso. O repouso do homem é o 7º dia literal que Deus estabeleceu na lei para os filhos de Israel. Agora o repouso de Deus é um dia eterno. E as boas novas por meio de Jesus Cristo, no Evangelho da Salvação, é um convite a esta santa convocação. Amém. Para o repouso eterno. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. A mesma mensagem, o mesmo Evangelho da comum salvação. Mas a palavra da pregação nada aproveitou aqueles. Por que nada aproveitou? Porque aqueles que ouviram não colocaram fé naquilo, não botaram fé naquilo que estavam ouvindo, não acreditaram. Assim que, como vimos no estudo anterior, na segunda parte de Hebreus capítulo 3, o fato da nossa redenção ser uma obra divina consumada por Jesus Cristo na cruz do Calvário não nos é efetiva e nunca poderá ser, a menos que estejamos identificados com tal obra pelo mover do Espírito Santo em tempo presente. O povo de Israel guardava a lei, os 10 mandamentos, aquilo que era em parte temporal, mas vindo o que era perfeito, vindo a graça e as boas novas e a porta aberta para eles, o convite para entrar a esse repouso de Deus, eles quiseram seguir com os seus sacrifícios. Então, aquilo que era em parte já não contava mais diante de Deus. Por isso, eles não puderam entrar ao repouso. Não foram obedientes à revelação da palavra, não atenderam ao convite de Deus e não seguiram a verdade da cruz. Por isso, a Bíblia segue e exorta: procuremos, pois, entrar naquele repouso. Amém. Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Assim que a única maneira de entrarmos ao repouso de Deus é obedecendo ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. aonde podemos desfrutar desse descanso contínuo na presença de Deus. E todos os dias vivemos um eterno sabá. Amém. Um eterno sabá. Nós sabemos, através da Escritura, que o Decálogo, escrito pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos, em 2 pedras, trata da lei cerimonial e da lei moral. A lei cerimonial é a lei religiosa, é o dever do homem para com Deus. Verdade. A lei moral trata da lei cívica,
do dever do homem para com o homem. Então, tudo aquilo que Moisés posteriormente escreveu num livro aos filhos de Israel, os repousos, os descansos, os sabás, que caíam em outros dias da semana, sem ser no sétimo, estava condensado no quarto mandamento. Toda a lei cerimonial estava condensada na primeira pedra, na lei cerimonial. E toda a lei cívica que ele escreveu no livro para o filho de Israel estava condensada na segunda pedra, nos 6 mandamentos, outros 6 mandamentos da lei moral, do dever do homem para com o homem. Por isso que Jesus Cristo, numa ocasião, ele disse que toda a lei e os profetas se resumem em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas. A pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas cumpre a lei cerimonial, obedece a Deus, cumpre toda a exigência, todo o seu estatuto, porque Deus vem em primeiro lugar em sua vida. E depois ele diz: e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo cumpre a lei moral, o respeito para com o próximo. Então, quem ama a Deus sobre todas as coisas cumpre a primeira pedra do decálogo, na qual estão escritas somente 4 mandamentos. E quem ama ao próximo como a si mesmo cumpre os outros 6 mandamentos, a segunda pedra. Por isso que Jesus disse que a lei e os profetas se resumem em 2 coisas: amar o próximo, a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Na lei cerimonial estava honrar a Deus sobre todas as coisas, não ter outro Deus. Este foi o primeiro mandamento. Deus é único. Amém. O segundo mandamento é não construir imagens de escultura. O terceiro, não blasfemar o nome de Deus. E o quarto, vamos ler? Isto foi um sinal para os filhos de Israel, pois viviam no mesmo lugar, numa mesma região. E sendo lei cerimonial, o dia da Santa Comunicação é uma sombra do repouso de Deus, ao qual o seu povo entraria sob uma nova aliança. Deuteronômio capítulo 5, versículo 14 diz: mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Aqui a Bíblia dá a descrição por que Deus ordenou ao povo de Israel guardar o dia de sábado, do sábado, como o sábado do Senhor, o dia do Senhor, o 7º dia, para eles terem este memorial da libertação de Deus, aonde eles antes eram escravos e agora foram livres. Amém. Amém? Então percebemos que esse estatuto Deus deu ao povo hebreu antes dele escrever nos 10 mandamentos no Monte Sinai, mas depois que o povo saiu do Egito. Amém? Por isso que nós vemos anteriormente Deus dizendo ao povo para não colher maná no 7º dia. Eles colhiam alimento 6 dias, e no 6º dia colhia alimento para
o dia sétimo também. Porque no sétimo dia, nem colher alimento podia. Não podia colher alimento na lavoura, em lugar algum. Logo, o alimento que eles comiam no dia sétimo, quando muitos não jejuavam, o alimento que eles comiam estava tudo já colocado dentro de casa, colhido já, para eles comer, porque nesse dia, eles descansavam de todos os seus afazeres terrenos. E esse dia era um dia de santa convocação, para eles irem à presença de Deus e adorar ao Senhor pelo que Deus fez por eles, recordar o seu tempo de escravidão. Então nós percebemos que antes de Deus dar escrito os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedras, Ele deu esse estatuto ao povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito na sua trajetória. E nós percebemos que isto é assim no livro de Êxodo, capítulo 15. No capítulo 20 nós temos ali, eles no Monte Sinai, Moisés recebendo as tábuas de pedras. Mas no capítulo 15, assim que eles saíram, eles cruzaram o Mar Vermelho, e eles tiveram sede, e Deus torna doce aquelas águas amargas. Capítulo 15 do Êxodo, do livro do Êxodo, versículos do 23 ao 27. Vamos ler só do 23 até o 26. Está escrito assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Eles ainda não tinham chegado do Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Mas aqui diz: o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto, veja, ali lhe deu o quê? Estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Ele disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Então ali Deus deu mandamento, antes de escrever nas tábuas de pedra. E guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E esse é o nosso Deus. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor que nos sara, que nos cura. Ele é Jeová Jireh, Deus provedor, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Veja, irmãos. Então, nós vemos que posteriormente Deus escreveu com o seu dedo em 2 tábuas de pedras, e descobrimos a razão pela qual Deus escreveu o decálogo em 2 tábuas de pedra. Ele poderia escrever numa pedra só os 10 mandamentos, não é verdade? Mas ele escreveu, fez questão de separar em 2 tábuas de pedra, porque ali estavam estatutos condensados quanto à obrigação do homem para com Deus e a obrigação do homem para com o homem. Por isso, quando Jesus disse que tudo se resume em 2 coisas, nestas 2 coisas estão condensadas todas as leis de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, aí está tudo condensado. Amar o próximo como a ti mesmo, aí está condensado: honrar pai e mãe, não adulterar, não cobiçar o que é do próximo, não roubar, o dever do homem para com o homem. Perceberam vocês como o sábado do Senhor, que o homem, os filhos de Israel, tinham que observar na sua nação, como um povo, Deus tratando com Israel como um povo, era para eles repousar, mas não significa que Deus ficava de braços cruzados e não atuava. Não significa que os sacerdotes não trabalhavam,
Porque a ordem levítica, ela era isenta de observar o sábado como povo. Porque esta ordem levítica representava Deus. E o dia que eles mais trabalhavam era o dia de santa convocação, com sacrifícios e oferta indo para lá e para cá. E sabem vocês de uma coisa? As boas novas do Evangelho, ela abriu a porta e o convite é chamando dentre todos os povos um povo sacerdotal. Amém. Da ordem levítica? Não, da ordem de Melquisedeque, do sumo sacerdote Melquisedeque, para estar a serviço do Senhor. Por isso, em São João capítulo 5, Jesus Cristo disse, num dia de sábado, àqueles que ficaram escandalizados, quando ele curou um homem, no dia de sábado, mas eles ficaram somente escandalizados porque ele curou um homem? Não, porque ele mandou esse homem pegar a sua cama e sair com ela, levá-la. E eles disseram, isso não é lícito, está quebrando a lei de Moisés. E por que eles diziam isso? Porque Deus, quando ele estabeleceu o sabá para os filhos de Israel, o sétimo dia, antes eles não tinham essa lei em vigor, mas assim que Deus estabeleceu, pegaram um homem colhendo lenha. E nós podemos arrazoar, podemos imaginar coisas. Para que esse homem estava pegando lenha? Certamente era para se aquecer, ou se não, para fazer o alimento, para alimentar a sua família e ele mesmo. E levaram até Moisés, e Moisés falou assim, esse é o primeiro que eu vou ter que executar a lei, matá-lo. Moisés temeu, não quis fazer isso, não, falou, vamos consultar a Deus para ver o que Deus manda. Mas Deus já tinha dado a lei. Aí Deus falou assim, vai e apedreja ele diante de toda a congregação de Israel, porque ele quebrou a lei. E quebrar a lei do sábado, morte. Quebrou, porque estava pegando lei. Então tinha sentido aqueles judeus ficarem escandalizados com Jesus. Podemos colocar que a questão não é nem tanto por Jesus ter curado ele, mas por ter mandado ele carregar a sua cama. Isso nós encontramos aqui em São João capítulo 5. Vejam vocês. Versículo 2 a seguir. Lá no tanque de Betesda, era um dia de sábado. Diz assim, ora em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, e cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vê? E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Vê? Quem mandou ele pegar a cama dele? Jesus. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Podia carregar cama no sábado? Não. Podia colher alimento na lavoura? Não. Podia colher lenha? Lenha? Não. O que podia fazer? Vir à presença de Deus e adorar. Era um dia de santa convocação. Era um memorial para o povo recordar que eles foram escravos e Deus os
libertou. Eles foram escravos. E agora eram o povo de Deus. O Israel de Deus. O exército de Jeová aqui na terra. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. É nessa questão que eles se indignaram. E respondeu-lhes: aquele que me curou. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou. Ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? Quem é que mandou você fazer esse trabalho no sábado? Pegar a sua cama? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Agora vejam vocês o que se segue. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora. Então Deus trabalha no sábado. E Deus é isento dessa lei, porque o repouso dele é permanente. O repouso de Deus é diferente do repouso do homem. O homem repousou de suas obras um dia temporário, mas ele tem a outra semana para começar a trabalhar. Agora Deus, o seu repouso é eterno. Ele edificou, construiu o mundo e repousou das suas obras, porque ele viu que tudo que ele fez era bom, e ele fez para durar eternamente. Logo, o que acontece são transformações. Amém? Amém. Por isso que toda planta que meu Pai Celestial não plantou, disse Jesus, será arrancada. Todo o sistema humano, isso deixará de existir. E aquilo que Deus estabeleceu pela eternidade, primeiramente Ele mostra em tipos e figuras. São sombras. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E não é verdade, era Deus que estava se fazendo homem, Jesus. Jesus não estava querendo se fazer Deus. Deus é que estava se fazendo homem, Jesus se fez homem, Jesus. Ou seja, aquele que não tinha princípio de dias, sem genealogia, sem pai, sem mãe, Melquisedeque, estava no seu templo ministrando. Amém? E agora, os que são chamados, por meio da pregação do Evangelho, a identificar-se com a morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo, são chamados a entrarem no repouso do Senhor. Para quê? Para que esse sacerdócio de Melquisedeque esteja em função através de tal pessoa. É por este fato que os sacerdotes levitas, no dia do sábado, quebravam o sábado e ficavam isentos de culpas. Quem disse isso? Jesus mesmo. Em São Mateus, capítulo 12, vejam vocês. Por isso que o crente, que faz parte do sacerdócio de Melquisedeque, e que está em fusão com esse sacerdote, em conexão com essa obra contínua de propiciação de Jesus Cristo como sacerdote no céu da nossa confissão, ele entrou num eterno repouso. Amém. Logo, todos os dias é um sabá para ele. Amém. Ele pode tanto fazer os seus serviços, haveres, serviços materiais, suas obrigações materiais, como estar atuando espiritualmente. Por quê? O para ele que conta é hoje. Amém? É o hoje. São Mateus 12, do versículo 1 a seguir, a Escritura testifica: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e comer.
Num sábado era proibido comer? Não. E colher espigas? Era, sim. Segundo a lei era. Então os discípulos aqui quebraram o sábado porque comeram milho no sábado? Não. Eles estavam quebrando o sábado porque colheram espigas no sábado. Mas Jesus não entrou nessa questão com eles. Os fariseus sim. Os religiosos sim. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. O que não era lícito fazer no sábado? Colher. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Aí ele segue: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Amém? Amém. Os discípulos estavam sem culpa por colherem espigas no sábado, o que aparentemente era uma quebra do sábado. Por que eles estavam sem culpa? Porque eles estavam sob uma nova ordem sacerdotal, a nova ordem sacerdotal de Melquisedeque. Eles estavam a serviço do Senhor, estavam no trabalho de Deus. Agora, os levitas, que violavam o sábado figurativo, era só uma representação desse sacerdócio que começou em função em Jesus, em que os discípulos estavam a serviço desse sacerdócio. Por isso o crente, ele é constituído para o nosso Deus rei e sacerdote. Logo, não tem que guardar um dia mais literal. Amém? Amém. Isto é assim. Por quê? Porque ele entrou ao repouso de Deus. Agora, aqueles que observam um dia literal, o sétimo dia, isso de nada lhes aproveitará se eles não entrarem no repouso de Deus, não entrarem à vida eterna, a Cristo, e receberem o Espírito Santo, o selo deste sabá, deste repouso. Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5, 6, está escrito assim: da parte de Jesus Cristo, é para vocês, irmãos. Amém. Da parte de Jesus Cristo para todos nós, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, as pessoas que são zelosas dentro do dia da graça e querem observar um dia literalmente, pensando que se fizer qualquer tipo de trabalho violam esse sábado, é que eles não entenderam que ser cristão significa ser rei e sacerdote espiritual da ordem de Melquisedeque. Significa estar no descanso de Deus. Amém. Significa ser Senhor do sábado. Pois Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. E por que significa para este que foi constituído rei e sacerdote por Jesus Cristo ser Senhor do sábado? Porque ele é um templo de Deus em função. Amém. Onde o sacerdócio de Melquisedeque está operante, em operação, cumprindo a sua palavra. Amém. Adorando a Deus em tempo presente, intercessões, um espírito
de súplica, de intercessão há no coração do crente. Ele está trabalhando a este espírito de oração. Por isso que ele ora continuamente. Amém. Muitas pessoas pensam que oração é somente o momento em que a pessoa entra no quarto e dobra os seus joelhos e pede para Deus as coisas. Aqueles que estão em função com o sacerdócio, ele tem esse espírito de súplica. Está trabalhando e ele está em conexão com Deus, contemplando todas as coisas a serviço do Senhor. Então, vimos de forma muito clara nesta carta escrita aos Hebreus o verdadeiro descanso que resta para o povo de Deus, que ainda não entrou a ele desde que Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ele intercede por nós. Há uma porta aberta e há um convite para aqueles que ouvirem as boas novas, colocarem fé nisso, acreditarem, receberem isso com todo o coração. Porque um dia a porta da misericórdia ela há de se fechar. E quando isso ocorrer, Jesus diz: muitos procurarão entrar a esse repouso de Deus, a vida eterna, e não poderão. Por quê? Porque procurarão entrar quando já não há mais oportunidade, quando a dispensação de Deus já é outra. O que Deus estará dispensando será juízo. Juízo sobre essa terra, como está descrito na sua palavra. Tudo que Deus faz é o cumprimento de sua palavra. Então, é importante contemplarmos o que está escrito, pois tudo o que está escrito para o nosso ensino foram escritos para que nós não tomemos esse mesmo exemplo de desobediência deste povo, que ouviram acerca do repouso, do dia da graça, do dia da salvação, e a oportunidade de receber a vida eterna por Jesus Cristo, e endureceram o seu coração, não misturaram fé, não aceitaram, não atenderam. Então, concluímos que o repouso que resta ao povo de Deus é o descanso de Deus permanente, que tão somente é possível entrar por fé, crendo no Evangelho da salvação, as boas novas de vida eterna e paz, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, em São Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30, Jesus Cristo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Amém. O descanso de Deus é um repouso espiritual, ao qual o povo de Deus tem de entrar. O repouso que Deus deu aos filhos de Israel é um repouso literal, sábado de literal, onde eles descansavam de suas obras terrenas. Agora, sob a nova aliança, quando Deus estabeleceu um novo pacto, onde as leis de Deus são escritas no coração do crente, é um repouso espiritual eterno, pois trata da vida de Deus vindo e se manifestando no crente. E sabe o que significa isso? O sumo sacerdote Melquisedeque presente. Como não repousarmos em tal manifestação divina em nossas vidas? Por isso que é necessário que cada crente tenha uma experiência pessoal com Deus. Vocês estão me ouvindo sempre afirmando a importância de estarmos atentos a esta voz interior, do Mestre interior em nós, Amém. nos comunicando. E isso não significa que o crente não se sujeite aos ministérios que Cristo estabelece. Porque tudo aquilo que Deus nos confirma interiormente, primeiro Ele nos fala através dos distintos ministérios. Por isso que uma pessoa, para receber o Espírito Santo, ela tem que primeiro encontrar-se com o Espírito Santo manifestado em carne humana, com Melquisedeque no seu templo, lhe comunicando a sua vontade.
Por isso que Deus disse a Pedro para ir até a casa de Cornélio. Ele não mandou um anjo ir lá por meio dessa visitação de anjo, Cornélio, os que estavam em sua casa, recebessem o Espírito Santo. Porque essa não é a ordem. A ordem para a salvação da alma, a ordem para a manifestação do Espírito Santo em distintas pessoas crentes em Deus, está no próprio Deus, comunicando a sua vontade ao seu povo, manifestada em carne humana. Por isso que o fundamento da nossa fé é Deus encarnado em Jesus Cristo. E a coroa da fé do crente é Deus incorporado nele. Amém. Amém? Desta maneira, o meu desejo e o meu trabalho é ver Cristo gerado em cada um de vós. Amém. E a minha missão é fazer que cada irmão seja consciente da verdade, de que o que importa no final é ele e Deus. E Deus nele cumpre toda a justiça. Amém? Amém. As coisas andarão bem. Tudo estará em ordem. Nada estará fora do lugar. Amém, Jesus. Quando nós vemos pessoas se rebelando contra determinados ministérios e aquilo outro, é porque estão fora do seu lugar. Sob a guiança do Espírito Santo, tudo vai bem. Porque sob a guiança do Espírito Santo, cada ministério local, cada igreja local, cada pessoa, cada igreja, indivíduo, pessoa, está em harmonia com o Calvário, está em harmonia com o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, com Melquisedeque. Não é isso glorioso? Por isso que quem adentra o repouso de Deus, descansa. Descansa das perseguições, das intrigas. Está em repouso quando ouve alguém falar mal de si. E quanto às promessas de Deus, está seguro, está certo. Amém? Então, vinde todos os que estáis cansados, disse Jesus, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aprendei de mim, que tenho descanso permanente, e estou no eterno descanso. Amém. Amém? Então, ele podia ser humilde de coração. Ele podia tirar as suas vestes e se humilhar, se ajoelhar. Ele podia se deixar levar para ser açoitado e crucificado. Ele estava no céu de Deus. Amém? Estava num eterno descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O descanso para a nossa alma, como vimos, não é um dia literal, um sábado de 24 horas, um dia literal da semana, mas um dia espiritual permanente, um sabá eterno. É a vida eterna. Esse é o descanso de Deus e é o descanso de todos os filhos seus, daqueles que chegam à congregação, à igreja, de primogênitos inscritos nos céus, sendo Deus o juiz de todos. Amém? Os comprados e lavados pelo sangue de Jesus foram constituídos para o nosso Deus reis e sacerdotes. Amém. Da ordem levítica? Não. Da ordem de Melquisedeque. Amém? Então, vocês estão aptos para compartilhar isso com pessoas que não têm esse entendimento. Amém. Amém. Para que eles possam compreender a importância de entrar ao verdadeiro repouso para o povo de Deus. O descanso de Deus contínuo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém. Nesse descanso, irmãos, a enfermidade não tem poder sobre nós, a morte, nada. Não. Porque nesse descanso, nós temos a presença de Deus.
Fiquemos em pé. Pai bendito, Deus eterno, estamos agradecidos a Ti por Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, e esta, Senhor, é a que nos santifica. E nós Te glorificamos por isso. E cremos, ó Pai, que estamos salvos e que estamos guardados por Cristo até o dia da nossa transformação. Por isso, Pai, nos encomendamos em Tuas mãos e queremos sempre estar no centro da Tua vontade, glorificando o Teu nome a cada dia. Tu conhece o coração de cada irmão aqui presente. Amém. E Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um, Amém, Jesus. o que tem que ser consertado em cada área. Amém, Senhor. Nós simplesmente pedimos, Senhor, que o Teu Espírito possa estar tratando cada coisa e colocando tudo em ordem no seu lugar, Amém. para esse grande momento, Senhor, da nossa redenção, quando receberemos os nossos irmãos que viveram no passado e Amém. partiram em descanso, Senhor, no Teu reino, os quais foram preordenados para essa ressurreição, onde virão num corpo glorificado, Amém, Jesus. juntamente com a Tua presença, com a Tua manifestação em nossas vidas. Por isso, nada poderá impedir, Senhor, a transformação de nossos corpos. Desde que Tu nos deste o Teu Espírito, fomos preparados para isso, para recebermos essa vestimenta, esse novo tabernáculo, não feito por mãos de homem, não dessa terra, esse tabernáculo glorificado, o qual não é carne e sangue corruptível. Amém, Jesus. Ó Deus poderoso, leve em paz a cada um de Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, Senhor. Graças a Deus.